irmãos, que alegria estar aqui, poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, e confesso que para mim algo inusitado, né? Para a terceira idade, um pastor de adolescente, geralmente prega para adolescente, hoje ministrando aqui para os nossos irmãos da melhor idade. E quando o irmão Reginaldo ele me convidou, usei uma expressão bem da terceira idade. Eu falei, caraca, tem certeza disso? Daí ele disse, tenho certeza. E para mim é um privilégio poder aqui, como um jovem pastor, falar algumas coisas para os irmãos. Eu sei que eu deveria estar sentado aí e ver vocês falarem. Tenho muita coisa para aprender com os irmãos. Mas Deus quis assim, eu quero deixar um recado para os irmãos. Justamente esse. Palavra de um jovem que tem visto a melhor idade dentro da igreja e algumas coisas que eu acho que os irmãos precisam nos ensinar. Eu quero que vocês valorizem esse recado, levem esse recado como um desafio para a melhor idade ser usada para a glória do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia então lá no Salmo 96, o salmo escolhido para ser o tema deste congresso. Nós vamos ler o Salmo todo, do versículo 1 ao versículo 13. Salmo 96. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez o céu. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria todas as árvores das florestas, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Amém. Quer estar sentado? Eu prometo que não demorarei, serei breve, mas vamos refletir em algumas coisas importantes aqui, tentando linkar com a melhor idade. Tem um filósofo contemporâneo, que eu acho que talvez seja o mais conhecido filósofo contemporâneo do Brasil hoje, o Mário Sérgio Cortella. E ele fala uma frase que eu acho que cabe perfeitamente para a nossa reflexão hoje. Ele tem uma frase conhecida que diz: gente não nasce pronta e vai se gastando, gente nasce não pronta e vai se fazendo. Ou seja, o que nasce pronto e vai se gastando são as coisas. Essa cadeira, esse microfone, as coisas nascem prontas e vão se gastando no decorrer do tempo. As pessoas não. Nós não nascemos com uma formação, nós não nascemos nem sabendo falar, nós não nascemos pronto para a vida. Nós vamos nos fazendo. Eu entendo que vocês, a melhor idade que estão hoje aqui, já são uma versão muito mais melhorada de gente, muito mais melhorada do que já foram. Como diz a nossa querida irmã Marli, que estava aqui, experiência, adquiriram conhecimentos, venceram muitas coisas já na vida. Vocês, em certa forma, estão muito mais preparados para aquilo que pode vir do que nós. Eu acho isso bastante interessante, para nós entendermos aqui
esses mandamentos que esse salmo traz para a nossa vida e que eu entendo que cada um de nós precisamos trazer para as nossas vidas, principalmente vocês da melhor idade, que já viveram mais, que têm mais experiências, e vivam isso, cumpram esses mandamentos que nós lemos para ensinar nós, as gerações que estão vindo, as gerações menos experientes, que têm muito para aprender com vocês. E dentre todos esses mandamentos que esse salmo diz, eu separei 3, que mais vezes aparecem, e que são frases imperativas. Não são frases, você pode cantar e adorar ao Senhor, você deveria entoar louvores. Não, o salmista ele é enfático, ou seja, é aquilo que nós precisamos fazer, independente da nossa idade. E principalmente vocês de terceira idade, para nos ensinar. Primeira coisa que nós vemos aqui, adore ao Senhor. É algo que todos nós precisamos fazer. O salmista, olha só as frases que ele traz. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, o Senhor é grande, digno de todo louvor, deem ao Senhor glória e força, adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Aqui, meus irmãos, está o sentido da vida. Nascemos para ser adorador, é o que Paulo lá na frente vai falar, né? Para Ele, por Ele, são todas as coisas, nascemos para isso, nascemos para adorar ao Senhor, e vocês, irmãos da terceira idade, que servem ao Senhor, que já entenderam que a nossa identidade, acima de todas as outras, deve ser adorador, nós, jovens, clamamos, imploramos, ensine-nos a ser, a cada dia mais, verdadeiros adoradores. Ensina-nos a cumprir os mandamentos desse salmo, de ser um adorador. Vivemos em tempo onde as pessoas são muito mais conhecidas pelas outras coisas do que pela identidade adorador, e buscam um sentido para a vida em tantas outras coisas do que nessa essência, que é ser um adorador. As pessoas são muito mais conhecidas pelas suas habilidades, pela sua fama, às vezes pelo seu dinheiro, do que por ser um adorador. Às vezes cristãos são mais conhecidos como, ele torce para aquele time, né? Ele é um funcionário especialista nessa área, do que ser conhecido como um adorador. Nós precisamos, meus irmãos da melhor idade, adultos, pais que estão aqui, passar para as próximas gerações que estão vindo, essa identidade de verdadeiro adorador. Nós vemos as pessoas, meus irmãos, buscando um sentido para a vida em tantas coisas. Nós vemos em tempos onde cada dia, e eu sou pastor de adolescentes, já acompanho muito isso, cada dia surge um novo entretenimento, é uma tecnologia nova, é um jogo novo, é um programa de televisão novo, são aparelhos novos para tentar entreter as pessoas que estão ali perdidas, sem encontrar o sentido da vida, sendo que está aqui bem claro, sendo que vocês, meus irmãos da melhor idade, já descobriram, estão vivendo isso na experiência de vida de vocês, que o sentido da vida é adorar ao Senhor. Mas tem muita gente perdida aí, tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que não entendeu isso, e vocês são chamados para mostrar isso para nós, são chamados para mostrar para essa sociedade, que tem buscado o sentido da vida e todas as outras coisas fúteis, e daí perde o sentido da vida, porque depende de remédio faixa preta para dormir, para viver, para ter um sorriso no rosto. Nós temos um real sentido de viver, adorar ao Senhor. Ensine as próximas gerações a adorarem ao Senhor. E nós, todos nós, temos os olhos voltados para os mais velhos. Por isso, quando eu falo para vocês a melhor idade, eu falo com muito carinho, que vocês têm uma responsabilidade enorme para passar para as próximas gerações. Eu olho para a vida de Moisés e a irmã dele, Miriam. A Bíblia nos diz quando eles passaram o mar. Não foram os jovens que começaram a celebrar e adorar o Senhor, a mostrar a sua identidade adorador. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 15, e Moisés se levantou e começou a cantar ao Senhor. E daí, em continuação, nós vemos Miriam, por volta dos seus 90 anos, provavelmente, pega um tamborim, vai para frente de todos e começa a tocar o tamborim e louvar ao Senhor, mostrando a sua identidade de adoração.
A Bíblia diz que as outras mulheres jovens, vendo a atitude dela, foram lá, seguiram atrás delas, também adoraram e celebraram o Senhor. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos da terceira idade, irmãos mais velhos que estão aqui, tem uma geração de adolescentes, uma geração de crianças, uma geração de jovens, olhando para vocês, buscando encontrar em vocês identidade de um verdadeiro adorador. Eu olho o exemplo do Policarpo. Policarpo se tornou um mártir por Cristo, e ele era um referencial para a geração dele. Sendo discípulo do apóstolo João, ele foi aquele que fazia a ponte entre a igreja primitiva e a igreja ali do segundo século. Aos 86 anos, quando ele é levado para ser morto, depois de ser caçado, porque os irmãos não queriam que ele fosse achado, escondiam Policarpo, queriam preservar a vida de Policarpo, ele disse: olha, minha identidade é de adorador e não tem como fugir disso, vamos enfrentar as feras. Policarpo é levado então para dentro de uma arena. Diante daquela multidão, os governadores olham para Policarpo e dizem: olha, senhor, nós não queremos aí fazer do idoso um espetáculo para todas as pessoas aqui. Você tem a oportunidade de agora negar esse teu Jesus aí, é só falar que você volta atrás, que você não quer saber desse Jesus, e nós te liberamos para você ter uma vida ainda aí nesse teu fim, uma vida mais tranquila. Para com isso, vai morrer para quê? E Policarpo olha para eles e diz: há 86 anos eu tenho sido adorador do Senhor, sem não sofrer decepção nenhuma. Não é agora que eu vou abrir mão disso. A história diz que eles botam fogo em Policarpo, e como o fogo não consumia ele, vem um gladiador e transpassa ele com uma espada. Mas ali fica um exemplo para todas as outras gerações do que é ser um verdadeiro adorador. Nós estamos de olho em vocês, crendo que temos muito para aprender com vocês. As características de um verdadeiro adorador, características da fidelidade, da coragem, da convicção. Estamos de olhos em vocês e queremos aprender. Ensine-nos a ser verdadeiro adorador. Nós vemos em continuação aqui, além de ser adorador, o mandamento desse salmo é que nós devemos anunciar quem é o nosso Deus. Anuncie Deus. Olha só as expressões do salmista: anunciem a sua glória entre as nações, falem da sua salvação, anunciem os seus feitos maravilhosos entre todos os povos, digam entre as nações que o Senhor reina. Ou seja, o imperativo que está aqui é que nós não devemos ser adorador apenas para nós. Nós precisamos anunciar isso. Essa é a missão do verdadeiro crente, do verdadeiro adorador, independente da idade. Mas sobre vocês talvez pese um pouquinho mais isso. Vocês são a geração que saía de porta em porta, batendo, evangelizando e falando do amor de Deus. Vocês são a geração que não tinha vergonha de nas praças públicas fazerem cultos para todos verem, anunciando quem era Jesus, vendo milagres acontecer. Vocês, a melhor idade, são a geração que saía aí nas rodoviárias, nas vias públicas, entregando folheto de mão em mão, anunciando quem era Jesus. E nós precisamos aprender isso com vocês. Nós precisamos ter essa convicção de a ponto de não conseguir mais segurar para si e sair anunciando Jesus para todas as pessoas. Nós sabemos que isso vem justamente com experiências com Deus. Essa convicção vem de joelho dobrado, essa convicção vem de leitura bíblica. Eu aprendi com meu pai desde pequeno, e que as gerações mais velhas de cristãos precisam passar isso para a gente. Meu pai sempre falava, e eu vi na vida dele, ele dizia: olha, esteja sempre pronto para viver por Cristo, morrer por Cristo e pregar a Cristo. Aprendi isso com meu pai, e desde pequeno, tinha um culto evangelístico, lá ele botava, eu e meu irmão, para cantar alguns corinhos.
aprendermos a louvar o Senhor. Eu sei que, meus irmãos, eu estou falando aqui, sei que talvez esteja numa posição privilegiada, filho de pastor, neto de pastor, mas entendam, poucos tiveram esse privilégio. Muitos dos jovens, muitos dos irmãos adultos aqui, precisam ser ensinados, e vocês da melhor idade estão sendo chamados, desafiados por Deus hoje, para levar essas próximas gerações a anunciar o Evangelho. Nós precisamos, das gerações novas, ter muito mais convicção do que nosso Deus é capaz de fazer pela sociedade. E nós buscamos isso em vocês. Eu preciso e reconheço aprender muito mais sobre o amor a essa palavra com as gerações mais velhas. Eu tenho olhado o exemplo do meu avô. Semana passada eu estava conversando com ele, né, e já leu 82 vezes, 83 vezes a Bíblia de capa a capa. E daí conversando com ele sobre como é a vida, eu preciso ler mais a Bíblia. Agora, eu vejo nele, no exemplo dele, o que o profeta Joel tinha falado lá, os velhos terão visões, ou seja, aquilo que é coisa para jovem, está sonhando, os velhos, a partir do momento que estiverem sendo enchidos pelo Espírito Santo, vão ter. E ele aí está no novo desafio agora de escrever livros. Isso é um desafio, meus irmãos da melhor idade, para cada um de vocês. E nós precisamos ver isso em vocês. Vocês precisam ser desafiados a ter sonhos, a não se conformarem em talvez ver a geração de jovens. Os jovens eles estão aí mudando muita coisa na igreja. Os jovens aí trouxeram a bateria, trouxeram as palmas e tal. Ensina os jovens naquilo que é o nosso fundamental, que é o nosso guia, a palavra de Deus, e sejam desafiados a criar projetos. Deixe os sonhos florescerem na vida de vocês, porque o Espírito Santo é com vocês, o Espírito Santo dá força, suporte, ânimo para vocês continuarem fazendo a diferença agora, nesses anos da velhice. Deixam-se ser renovados pelo Senhor, não se conformem com o rótulo de já passei dos 70, estou na melhor idade, e amém. Não se conforme com isso, sejam inconformados assim como foi Daniel, já passando dos seus 70 anos, ele é convidado para se conformar à lei, e não podia agora, segundo o decreto do rei Dário, ninguém mais buscar a outro Deus no período de tantos dias, e os que buscassem vão ser jogados na cova dos leões. Às vezes nós olhamos nas Bíblias infantis e vemos lá um jovem na cova dos leões. Não, já tinha passado o império da Babilônia, já estava no império Medo-Persa, era Dário que estava no comando agora, e lá Daniel já era um velhinho, um senhor, mas inconformado com leis, inconformado com aquilo iria afastar de Deus, inconformado em deixar as outras gerações ali dos judeus verem exemplos de quem não poderia adorar a Deus, e ele não se conforma com isso. Pode me mandar para a cova, mas eu estou lá de joelho, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que 3 vezes por dia lá estava Daniel. Isso é ser inconformado, independente da idade. Nós vamos ver que Deus sempre usa os inconformados, aquele que não se amoldam à forma do mundo, aos padrões que a sociedade tenta colocar para nossas vidas. Nós estamos de olho em vocês, meus irmãos da melhor idade. Nós queremos ver vocês adorando a Deus e nos ensinando a anunciar Deus. E lembre-se, comece a fazer isso em casa. Não só a melhor idade, mas adultos. Vocês são a geração que fazia culto doméstico. Eu aprendi a ler a Bíblia, aprendi a cantar os hinos da harpa, aprendi a entoar louvores lá em casa. Nos cultos domésticos, que a minha avó fazia com a minha mãe, que a minha mãe fez para mim. Nós vemos uma geração de adultos que não sabe fazer culto doméstico, está preocupado com as coisas do mundo, às vezes muita correria. E é vocês da melhor idade que precisa resgatar isso, ensinar para os filhos de vocês, ensinar para os netos de vocês. Sejam desafiados a cumprir esse mandamento. Anuncie a grandeza de Deus, proclamem a glória de Deus. Comece em casa e aonde vocês estiverem. Nós vemos em continuação, ele usando o termo regozijar. Além de adorar,
além de anunciar quem é esse Deus, nós precisamos nos alegrar nesse Deus. Olha só as expressões que o salmista usa: regozije-se os céus e exulte a terra, regozije-se os campos e tudo que nele há, cantem de alegria diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiças e os povos com retidão, grande é a sua fidelidade. É um termo que às vezes as pessoas não assimilam com a velhice. Regozijar, alegrar. Como é que eu vou fazer isso com artrite, com artrose, com reumatismo? Dói aqui, dói ali. Que nem diz o pastor Elenay Cabral, ele pega as fases da vida e faz uma ponte com as aves, né? Ele diz que a última fase é a fase do condor, né? Que sente dor em tudo. Irmãos, com certeza, o corpo já não responde todos os comandos, com certeza, na melhor idade, tem dor aqui, tem dor ali, mas Deus continua sendo o mesmo. Vocês estão muito mais maduros espiritualmente, e o regozije-se deve fazer-se presente na vida da melhor idade também. Se alegrar porque vocês já venceram muita coisa na vida. Se alegrar porque todas as tentativas do diabo matar a vida de vocês, destruir vocês, não tiveram êxito. Vocês estão aqui hoje celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor. Só vocês sabem quantas coisas vocês já passaram. Quantas ameaças, quantas puxadas de tapete, quantas injúrias, quantas coisas já passaram que o diabo tentou destruir a vida de vocês. Vocês estão aqui de pé, adorando, celebrando ao Senhor. É motivo de regozijar, é motivo de convidar essa igreja para celebrar a Deus com vocês. Vocês são vitoriosos, vocês têm motivos de sobra para glorificar a Deus, e muito mais, e muito mais. Quando nós olhamos aqui, o que o salmista nos deixa, o privilégio que vocês, da melhor idade, que são cristãos, que são adoradores, têm, de desfrutarem da esperança da glória. Enquanto muitos da melhor idade lá fora, estão desesperados, vivendo abaixo de remédio para tentar curtir um pouquinho mais da vida. Daí eles vão para os bingos, vão lá para algumas viagenzinhas, vão para os bailão, porque eles querem desfrutar, porque estão com medo ali da morte. Nós aqui, adoradores do Senhor, e vocês, têm o privilégio de estar cada dia mais perto do Senhor. Tem o privilégio de cada dia estar mais perto de conhecer a glória preparada para todos nós. Estão mais cada dia perto de poder beijar o rosto do Senhor, contemplar a sua glória e desfrutar a esperança eterna. Essa esperança gloriosa precisa trazer alegria e regozijo para as nossas vidas hoje. Por isso, isso aqui está no imperativo: regozijem-se, alegrem-se, vivam e desfrutem essa esperança. Eu olho o exemplo do apóstolo Tomé. Estava ali, pertinho de entrar na melhor idade, um adorador, perseguido, depois de sofrer alguns momentos de surra, apanhando, ele é levado então para a cruz, para morrer igual o seu mestre. E quando ele vê a cruz, os historiadores do segundo século dizem que entrou uma alegria tão grande na vida de André, e ele começou a gritar: "Oh, cruz maravilhosa, anunciei você durante a minha vida, que bom te encontrar." E Eusébio de Cesareia diz que ele sobe lá, açoitado pelos soldados, ele chega na cruz, beija aquela cruz, abraça aquela cruz, porque ele tinha a esperança da glória. É crucificado, e mesmo crucificado, ele não cala a sua boca. Os historiadores dizem que as pessoas que iam passando ali, lá estava André dizendo: "Nessa cruz também morreu o Jesus, aquele que os judeus mataram para salvar você, conheça Jesus." E lá estava ele proclamando a cruz, proclamando Jesus nos seus momentos finais de angústia, que era para ser de tristeza. Lá estava André, se regozijando no Senhor. Esse é um privilégio que só nós temos. Esse é um privilégio que nós queremos aprender com vocês da melhor idade.
a vida não é fácil. Eu sou muito jovem ainda, 27 anos. Já entendi isso, que a vida não é fácil. Tem os seus momentos difíceis. Mas quando eu olho para os veteranos que estão na casa do Senhor, olho para a vida do meu avô, eu olho para a vida do meu pai, que não gosta de falar que está entrando na terceira idade, mas está quase chegando aos 60. Eu olho para a vida deles, eu posso me alegrar. Porque eu sei que nos momentos difíceis da vida, se eu estiver apegado no Senhor, Ele me sustém, Ele está comigo, Ele me protege, Ele me ajuda, Ele me guia. Vamos colocar em pé, eu já quero aqui caminhar para o fim. Foi uma palavra direcionada para você, da melhor idade, mas para todos os adultos que estão aqui também. Falo como jovem e como pastor de adolescentes. Nós estamos de olhos em vocês. E vocês precisam entender que vocês têm muita experiência para passar para cada um de nós. Vocês têm muitos bons conselhos para dar para cada um de nós. Muitas instruções preciosas para que nós não venhamos errar na vida. E nós, jovens, precisamos ver o exemplo de vocês. Por isso, esses 3 mandamentos, que Ele esteja presente na vida de cada um de vocês. Adore ao Senhor, proclame o Senhor e regozijem-se no Senhor. Eu quero que a melhor idade venha aqui na frente. E nós, que não pertencemos ainda à melhor idade, nós vamos abençoar essas pessoas tão preciosas que estão aqui. Levítico 19:32 diz: levante-se na presença dos idosos, honrem os anciões e temam a Deus. Todos os 60 anos para cima, que estão, olha, no começo de uma nova fase tão linda, tão especial. A cada dia, nós sabemos que a melhor idade aumenta, né? Que essa faixa etária vive mais. Eu quero que vocês tenham os sonhos renovados pelo Senhor, os sonhos renovados pelo Espírito Santo. Façam projetos para passar as coisas boas que você tem aos jovens. Melhor idade, quando o Senhor nos diz como uma sociedade que adora ao Senhor, como a igreja vai se fortalecer, como aqueles escolhidos de Deus se mantém, desde lá do começo dos mandamentos, é o seguinte: as gerações mais novas precisam aprender com as mais velhas. E os adultos e os idosos, eles eram ensinados, aonde você estiver, ensine os mandamentos do Senhor para a geração que está vindo. Era ao levantar, ao deitar, ao redor da mesa. Tudo isso exige tempo, que vocês venham investir tempo, e nós, gerações mais novas, para passar essas coisas tão boas, tão lindas, que vocês têm para nos abençoar. Eu quero que nós, gerações mais novas, vamos estender as mãos aqui para frente, abençoar a melhor idade da nossa igreja. E não esqueça de honrar com a sua vida as experiências deles. Quer ganhar tempo? Sente um dia, conversa com eles, aprenda com a história deles, com as vitórias deles, com tantas coisas que eles já passaram. Nós, certamente, não cometeríamos tantos erros se nós dessemos mais ouvidos aos experientes da igreja. Vamos abençoar eles. Quero que os pastores toquem neles, abençoe a vida deles. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela melhor idade da nossa igreja. E aqui queremos, Senhor, abençoar a vida de cada um deles, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja renovando, fortalecendo, restaurando sonhos, restaurando projetos, animando esses corações. Deus, que eles venham entender a importância deles para a sua igreja e para nós, as gerações mais novas. Que eles venham se sentir desafiados, Senhor, a mudar a situação, a não se conformarem, Senhor, com as coisas erradas que vêm, mas que eles sejam desafiados a fazer a diferença na melhor idade. Que os anos de vida, Senhor, deles aqui para frente continue sendo bênção em nossas vidas, continue tendo caráter de adorador,
que continue proclamando o seu nome e que continue, Senhor, vivendo essa fase com muita alegria, com muita felicidade, com muito regozijo, entendendo, Senhor, que a cada dia estamos mais perto de Ti e desfrutamos da maior esperança de todas, a esperança da glória. Abençoe em nome de Jesus a cada um deles, assim oramos, amém e amém. Dê um abraço quem está ao seu lado, diga para a pessoa que está aí contigo: olha, o Senhor desafiou a você continuar sendo exemplo para as novas gerações. Aleluia.